Nesta terceira e última aula da última semana de aulas, nós vamos finalizar o estudo de integral definida e cálculo de área com alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu quero calcular a integral definida de 1 até 3 de x dx. Bom, considerando que essa integral vai representar uma área, nós teríamos o seguinte. A função que está sendo integrada aqui, é a função y igual a x. Então, a função aqui é y igual a x, que o gráfico dela é essa reta aqui em verde. Mas se eu quero calcular a integral de x no intervalo de 1 até 3, então eu estaria interessado numa integral que está aqui de 1 até aqui no 3. Se isso for uma área, então seria essa área que está abaixo da minha linha y igual a x e entre os valores 1 e 3. Que seria essa área aí em azul. Bom, mas essa área, apenas olhando aqui na figura, eu já conseguiria determinar o valor para essa área. Então a gente vai fazer isso apenas como forma de conferir se o resultado lá daquela integral definida vai ser realmente o cálculo da área. Então nesse caso aqui, eu poderia dividir a minha figura em quadrados de lado 1. Então aqui eu teria uma divisão, aqui outra, aqui outra. Eu vejo com isso que eu tenho 3 quadrados de lado 1 e tenho mais duas metades aí do quadrado de lado 1. Então, quantos quadrados de lado 1 eu teria? Eu teria 4. Então, a área dessa figura aqui seria 4 unidades de área. Bom, e calculando a integral, será que eu obteria esse mesmo valor aqui? Então, calculando a integral de 1 até 3 de x dx, isso vai ser integral de x, usando lá as fórmulas da tabela de integração, vai ser x ao quadrado sobre 2, mais a constante. Isso aqui, com o x variando de 1 até 3. Observar que lá no teorema fundamental do cálculo, eu usava uma barra aqui para colocar esse 1 e o 3, ou para colocar os limites de integração. Nesse caso aqui eu estou usando parênteses porque eu tenho uma soma de termos aqui dentro. Então estou usando parênteses para indicar que esse 1 e o 3 se referem a toda essa expressão. Então aqui, continuando, é igual. Também lá pelo teorema fundamental do cálculo, eu deveria agora substituir o 3 no lugar do x. Eu começo com o limite superior de integração, Então vou pegar esse 3, substituir no lugar do x. Vou ter 3 ao quadrado sobre 2. Mas, como aqui não tem x, basta repetir esse c. Então agora, menos, também lá pelo teorema fundamental do cálculo, eu devo pegar agora esse 1, substituir lá na minha função e subtrair esse resultado do resultado anterior. Então aqui vai ficar, substituindo 1, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, mais a constante. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9 meios, mais c, menos 1 ao quadrado é 1 dividido por 2, então meio, menos a constante. Bom, observar que essa constante, embora eu não saiba quem ela aparece duas vezes com o sinal oposto. Então, esse c, independente de quem ele seja, ele sempre vai se anular com o menos c. Então, isso aqui, desenvolvendo o restante aqui, eu vou ter 9 meios menos meio, que vai dar 8 meios. 8 eu consigo dividir por 2, que vai dar 4. Como eu estou calculando uma área, então 4 unidades de área. E vocês podem observar que o resultado deu realmente aquele mesmo resultado que a gente tinha obtido anteriormente, simplesmente calculando aqui a área, contando quantos quadradinhos de lado 1 eu tinha nessa figura. É claro que esse cálculo não vai ser tão simples quando eu trabalhar com uma função um pouco mais complicada. Nesse caso aqui foi fácil visualizar isso, pois a função é y igual a f de x. Se eu tivesse, por exemplo, um x ao quadrado aqui, isso aí já complicaria.
Um outro exemplo. Calcule a integral definida de 0 a 2π de seno de x dx. Bom, no caso anterior a gente viu que aquele cálculo lá ele poderia ser utilizado, né, para um cálculo de área. Nesse caso aqui, da forma como ele está aqui simplesmente, isso aqui não vai representar uma área. Vamos ver isso aí. Por que que eu falo que não vai representar uma área, né? Então, o gráfico da função seno de x no intervalo de 0 a 2π seria tudo isso aqui, ó, de 0 até 2π. Então, seria essa parte toda. Se eu estiver falando de área, né, então aqui eu poderia falar da área entre a função y igual a seno de x e o eixo x, que me daria essa área aqui, ó. Bom, então vamos calcular essa integral e ver se eu vou obter um valor correspondente a essa área. Então, integral de 0 a 2π de seno de x dx. A integral de seno de x é menos cosseno de x. Aqui, no intervalo de 0 a 2π. Observar que aqui eu já não coloquei o c, porque sempre vai acontecer o que aconteceu no exemplo anterior, em que eu vou ter uma constante c mais o simétrico dessa constante, então elas vão se anular. Portanto, não tem necessidade de colocar a constante no caso de integral definida. Para integral indefinida, que é quando não tem os limites de integração, continua sendo obrigatório usar a constante. Então, substituindo agora os limites de integração, eu vou ter menos cosseno de 2π mais cosseno de 0. Bom, quanto que é isso, né? Cosseno de 2π é 1. Com menos aqui, então vai ser menos 1. Mais cosseno de 0. Cosseno de 0 também é 1, como eu estou somando, então aqui é 1. Então, menos 1 mais 1 igual a 0. Mas se eu fosse, então, interpretar essa integral como um cálculo de área, eu poderia falar que a área que está abaixo de seno de x e acima do eixo x, nessa região toda de 0 a 2π, é igual a 0? Então, a resposta vai ser o seguinte. Nesse caso, como eu tenho que a função que está acima no intervalo de 0 a π é diferente da função que está acima no intervalo de π até 2π, então eu não posso afirmar que essa integral aqui representa um cálculo de área. Se eu quero calcular uma área para esse caso, eu vou precisar dividir a minha função em duas partes, usando lá uma das propriedades, né, de integral definida, que tinha lá integral de a até b, sendo a menor do que b, né, vai ser a mesma coisa que a integral de a até c e a integral de c até b. Então, nesse caso aqui, para eu calcular a área dessa região total aqui, eu vou fazer a integral de 0 até π e vou fazer a integral de π até 2π. Ao fazer esses cálculos, eu vou obter dois valores diferentes de zero, eu somo eles para calcular a área dessa região. Bom, isso a gente vai ver no próximo exemplo, que seria isso aqui. Então, quero calcular a área definida pelas curvas y igual a seno de x e o eixo x no intervalo de 0 até 2π. Então, para calcular a área nesse exemplo, nós vamos precisar dividir isso aqui em duas integrais, onde, nesse primeiro caso, a função maior é a função y igual a seno de x e a função menor é y igual a 0. E nessa outra aqui, a função maior é y igual a 0 e a função menor é seno de x. Então, para calcular essa área, nós vamos fazer a integral de 0 até π de seno de x menos a função menor que é 0, dx, mais a integral de π até 2π de 0 menos seno de x dx. Bom, esse zero, tanto aqui quanto aqui, ele não está fazendo diferença nenhuma, né? Então, eu posso já resolver as integrais. Integral do seno de x é menos cosseno de x. Isso aqui vai ser no intervalo de 0 até π.
Esse menos aqui eu posso passar ele para fora da integral, menos. A integral de seno de x é menos cosseno de x, com esse menos aqui vai ficar mais cosseno de x de π até 2π, que é igual, cosseno de π é menos 1, com o menos aqui vai ficar mais 1, menos da fórmula, né, que eu substituo o limite superior menos o limite inferior. Substituindo zero, cosseno de zero é 1, com o menos aqui, menos 1, com esse menos aqui, mais 1. Nesse outro aqui, cosseno de 2π é 1, cosseno de π é menos 1, com o menos lá da fórmula, né, vai ficar mais 1. Então, esse resultado aqui é igual a 4 unidades de área. Nesse quarto exemplo, eu quero calcular a integral definida no intervalo de 0 até 1 da função x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 1 dx. Então, vai ficar a integral de 0 a 1 de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 1 dx é igual a x à quarta sobre 4 menos 4x ao cubo sobre 3 mais x de 0 até 1. Substituindo 1, vai ficar 1 sobre 4 menos 4 sobre 3 mais 1. Substituindo o zero, tudo ali vai anular, obtendo apenas o zero. O mínimo múltiplo comum de 4 e 3 é 12. Então, vou ter 12 dividido por 4 é 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 3 é 4, vezes menos 4, menos 16. 12 dividido por 1, 12, vezes 1, 12. Então, aqui, menos 16 mais 12 é menos 4, com mais 3, menos 1. Então, vou ter aqui menos 1 sobre 12. Observar que, nesse caso, eu sei que essa integral, de cara, não está representando um cálculo de área, já que eu obtive aqui um resultado negativo. Além disso, eu não sei o comportamento dessa função acima e abaixo do eixo x, portanto, também não poderia afirmar que essa integral representa um cálculo de área. Neste último exemplo, quero calcular a área da região destacada no gráfico, onde a região é dada pelos gráficos y igual a x mais 2 e y igual a x ao quadrado. Então, eu quero calcular essa área formada entre os dois gráficos no intervalo de menos 1 até 2. Então, essa área ela vai ser dada pela integral de menos 1 até 2 da função maior, que nesse caso aqui é x mais 2, menos a função menor, que é x ao quadrado, dx. Essa integral vai ser o seguinte, integral de x, que é x ao quadrado, sobre 2, mais 2x menos x ao cubo sobre 3. De menos 1 até 2. Substituindo o 2 aqui, eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4, sobre 2, mais 2 vezes 2, que é 4, menos 2 ao cubo, que é 8, sobre 3. Menos da fórmula, né? Substituindo menos 1, vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1, sobre 2, mais 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Menos 1 ao cubo é menos 1, com menos da fórmula, mais 1. Então, mais 1/3. Para somar isso aqui, eu tenho o seguinte, 4 meios. Isso aqui é 2, né? Então, 2 mais 4, 6. Com mais 2, 8.
Menos 8 terços com menos 1 terço vai dar menos 9 terços, e menos 9 terços é menos 3, menos meio. Então, isso aqui vai dar 8 menos 3 é 5, com menos meio. Então, vai dar 5 menos meio, que vai dar, o mínimo de comum é 2. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 5, 10. 2 dividido por 2, 1 vezes menos 1, menos 1. 10 menos 1, então 9 meios unidade diária. Com isso, a gente finaliza as aulas dessa semana e também as aulas desse semestre.